Gente, hoje nós vamos meditar em um texto que está na segunda carta do apóstolo Pedro, se encontra mais para o final da nossa Bíblia, né? É considerada dentro das epístolas gerais. A primeira parte de epístolas a gente chama de epístolas paulinas, obviamente porque são de Paulo, né? E aí depois, quando começa Hebreus, a epístola aos Hebreus, nós temos as epístolas gerais. Aí tem Hebreus, aí vai ter, que a gente não sabe quem escreveu, né? Aí depois nós vamos ter Pedro, que escreve 2 cartas, nós vamos ter João, que escreve 3, nós vamos ter Judas, que escreve, não é o Judas Iscariotes, tem gente que já acha, o cara entregou Jesus e ainda escreveu uma carta, não tem nada a ver, é outra pessoa com esse mesmo nome, tem o Tiago, enfim, tá? Então, pode passar ali, João, que a gente lê, volta um pouquinho, aqui ficou certo, 2 Pedro 1, do 16 ao 21, e aí depois no capítulo 2, do 1 ao 4, que diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E aí nós entramos no capítulo 2 agora, verso 1, que diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. João, pode voltar ao tema? Então, só para a gente fixar esse tema, profecias e profetas, que é sobre o que eu quero falar nessa manhã. Nós vivemos dias difíceis, não difíceis só na questão sanitária, econômica que vivemos como país, e não apenas o Brasil, mas o mundo todo, tá? Vivemos dias difíceis, mas também, falando em relação à fé, nós, os cristãos, vivemos dias difíceis, porque se vocês estão ligados às notícias e navegam na internet, vocês vão ver quão frequente tem sido os escândalos envolvendo pastores e líderes religiosos. Isso, de certa forma, traz um grande prejuízo para aqueles que querem fazer a coisa do jeito certo. Alguns dias atrás, aqueles que são meus amigos no Facebook perceberam isso, eu escrevi um texto, nada assim muito planejado, eu estava pensando numa coisa e eu vou escrever um texto, de vez em quando eu faço isso, e coloquei, e eu não imaginava a repercussão que esse texto teria. Foram mais de 250 compartilhamentos no texto, mais de 400 reações, mais de 200 comentários, e eu falava justamente sobre isso,
Eu não vou lembrar exatamente o que eu escrevi, eu precisaria acessar no celular agora e eu não quero fazer isso, mas eu falava que nem toda a igreja está interessada no dinheiro das pessoas, nem todo pastor é um mercenário, nem todo líder religioso é um falso profeta ou falso mestre, como a gente costuma ouvir por aí. E aí eu falo nesse texto sobre o perigo da generalização, né? E aí as pessoas dizem, eu não vou na igreja, porque na igreja todo mundo é isso ou aquilo. E vocês já devem ter ouvido um argumento desses no trabalho, um colega de trabalho, na escola, na faculdade, alguém vai dizer, aqui na igreja o quê? Lá só tem gente que quer roubar o teu dinheiro, ou coisa desse tipo, né? Aí nos associam àqueles pregadores que você vê na televisão, com os seus templos de luxo e coisa desse tipo, né? E vocês não sabem como é difícil a vida de um pastor pobre. Vocês não sabem como é difícil a vida de um pastor pobre. Você chega num lugar e você tenta fazer um financiamento, as pessoas perguntam, qual é a tua função, ocupação, profissão? Pastor. As pessoas já ficam preocupadas, né? Você vai fazer um empréstimo, você vai fazer um crediário na loja. Que dificuldade. Nós tivemos uma dificuldade nesse sentido para alocar o nosso novo espaço, onde vamos fazer os nossos cultos. Quando o proprietário soube que eu era pastor e que era para uma igreja, ele ficou meio assim, pois é e tal, né? Foi difícil até convencer ele de alugar para nós. Aí eu precisei ir na imobiliária, pegar o extrato dos quase 5 anos que estamos aqui nesse prédio, de nenhum dia de atraso em quase 5 anos, e apresentar todo esse extrato para ele. Ele olhou aquilo ali, e aí então ele nos alugou a sala, né? Nós temos amigos, uma amiga nossa que tinha um pavilhão e que alugou para uma igreja esse pavilhão e que agora não conseguia receber os valores, ficou em atraso, a igreja saiu daquele espaço e não pagou. E já alugou uma outra, né? Quer dizer, com toda uma fachada, com todo um layout e etc. e tal. Então, esse desabafo que eu fiz lá nas redes sociais falava justamente disso, do problema que nós vivemos hoje, porque as pessoas generalizam. E aí eu coloquei ali que, inclusive, eu tive experiências negativas com profissionais da saúde, eu tive experiências negativas com profissionais da segurança, com policiais. Jean, não me prende, por favor, tá? Eu tive experiências negativas com policiais, eu tive péssimos professores, mas não foram todos. Existe pessoa muito boa, né, que ama aquilo que faz com dedicação em todas as áreas, né? E da mesma forma nós vamos encontrar no meio religioso também pessoas que levam a sério aquilo que fazem e pessoas que não levam a sério. E aí nós nos reportamos ao texto que nós lemos hoje aqui, e que eu sempre digo isso para as pessoas, quando as pessoas falam, mas tem escândalos no meio da igreja, acontece isso, acontece aquilo, eu digo para elas, você já parou para pensar que isso é uma prova de que a Bíblia é verdadeira? Porque isso está nos mostrando que aquilo que Jesus falou está se cumprindo. E Jesus disse, olha, escândalos são inevitáveis, eles vão acontecer, mas ai daquele pelo meio do qual os escândalos vierem a acontecer. E agora o apóstolo Pedro, que andou com Jesus cerca de 3 anos, está escrevendo para uma igreja que está passando por uma terrível perseguição religiosa nos dias dos imperadores romanos. Talvez o imperador, nesse período que a carta fora escrita, tenha sido o imperador Nero, que foi conhecidíssimo na história por ser um perseguidor da igreja e dos cristãos. E se vocês lerem as 2 epístolas, a primeira tem 5 capítulos, a segunda tem 3, vocês vão perceber que Pedro está falando sobre essa perseguição. Ele chega a falar sobre um fogo, né? Vocês estão passando por um fogo, uma provação, mas acalmem, fiquem tranquilos, no final vai dar tudo certo. É uma carta de consolo para um povo que estava vivendo total instabilidade. Se vocês lerem o livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão descobrir como que surgiu a amizade entre o apóstolo Paulo e Áquila e sua esposa Priscila. Eles se encontraram num momento em que Áquila e Priscila precisaram sair de Roma
porque o imperador romano mandou que todos os judeus saíssem de Roma. E a igreja cristã, no primeiro século, ela não é composta apenas de judeus, mas uma boa parte da igreja é de origem judaica. E a primeira, os primeiros cristãos, eles são judeus, os primeiros apóstolos, eles são judeus. Aquelas 120 pessoas que estavam reunidas em Jerusalém, no cenáculo, no dia que aconteceu a descida do Espírito Santo, eram judias. Então, aqui a gente percebe essa perseguição religiosa do primeiro século. E aí Pedro diz o seguinte, que nós não seguimos fábulas. Nós não seguimos fábulas. Você já começa lendo isso no versículo 16, coloca ali só para o pessoal ir acompanhando. Nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Agora eu pergunto para vocês, se nós formos visitar as igrejas, nós não vamos encontrar um monte de história inventada? De pessoas que inventam cada absurdo que nós olhamos assim e nos perguntamos o que isso tem a ver com a palavra de Deus. Pessoas que fazem promessas absurdas, pessoas que vendem objetos consagrados, pessoas que vendem uma água que dizem eles que veio direto do Rio Jordão. E nós temos um amigo ali em Guaíba que saiu com os seus filhos numa manhã de domingo para pescar em um riozinho que passava no meio de uma região de mata e que desaguava no rio Guaíba, e ele está ali pegando uns lambaris com os seus filhos e de repente ele olha mais para cima assim, tem um pessoal de terno e gravata com umas bombonas d'água iguais àquela ali que nós temos nos seus ombros, e alguém assim tipo o Rodrigo filmando, e eles ali com o microfone na mão: estamos aqui direto do Rio Jordão, consagrando essa água que nós vamos levar aí para o Brasil e vamos vender na igreja tal. E ele olhou assim, num primeiro momento ele achou que aquilo fosse uma brincadeira, mas à medida que o tempo foi passando, ele percebeu que eles estavam fazendo aquilo mesmo, não era brincadeira, eles estavam ali num riacho, perto do rio Guaíba, consagrando uma água que eles iam vender na igreja depois, dizendo para as pessoas que viria do Rio Jordão. E como tem gente para isso? Uma coisa que é interessante, se existe esse comércio é porque existe gente para isso, existe público, existe comprador. Tem pessoa que vai atrás do seu amuleto da sorte, se eu pegar essa meia, esse lencinho aqui, e eu enxugar aqui a minha lágrima, eu vou resolver os meus problemas. E aí a gente já encontrava Pedro falando: olha, nós não seguimos fábulas inventadas. Quando nós falamos a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E aqui nesse trecho, vocês vão perceber que Pedro está fazendo menção a um episódio que você encontra nos evangelhos. Você vai encontrar em Marcos 9, você vai encontrar em Lucas 17, em Mateus eu não me lembro onde que fica, mas enfim, aparece nos 3 evangelhos sinóticos, aquele momento que Jesus vai a um monte, que nós não temos o nome desse monte, talvez geograficamente falando é o Monte Tabor, mas não temos, e também não faz diferença, sabermos em qual monte, porque aí tem pessoas que gostam de saber, aqui foi onde Jesus foi crucificado, daí você tem que pagar um ingresso para ir lá, Aqui é a tumba de Jesus, daí você paga outro ingresso para ver a tumba de Jesus. Aqui é o Jardim Getsemane, onde ele foi preso, daí você paga outro ingresso para ir onde... E a gente não tem certeza exata desses lugares. E para nós isso não faz diferença, não são lugares sagrados por conta disso. O que é sagrado é a palavra de Deus para nós. E aí nesse monte acontece o que a Bíblia chama de transfiguração, quando Jesus convida 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e não vale cantar, a gente já emenda na música, num barquinho. Pedro, Tiago e João sobem com Jesus ao monte, e lá Jesus teve então a experiência de ver presente com ele, na verdade a experiência foi dos discípulos, de ver presente com ele Moisés e Elias, os representantes da lei e dos profetas. E aí veio uma voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro.
E o Pedro estava lá e ele ouviu essa voz. Tanto que o Pedro, ele chegou a dar uma bola fora lá. Se vocês lerem o texto, ele vai dizer assim: Jesus, como está bom esse lugar. Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui. Uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés e outra vai ser de Elias. Né? E aí Jesus só dá uma olhada para ele assim, não fala nada, né? Vamos seguir viagem, né? Pedro ainda estava aprendendo muita coisa. No começo a gente aprende muita coisa. Eu já fiz coisas que eu me arrependo, né? Eu já acreditei em coisas lá no início da minha fé que era pura imaturidade da minha parte, mas que bom que Deus é um Deus de misericórdia, né? E que Ele nos dá uma chance de corrigir os nossos erros, tá? E aí Pedro agora está testemunhando aos irmãos que esse Jesus de quem ele prega, e que possivelmente 99% da igreja que recebe essa carta não viram Jesus, porque essa já é a segunda ou até mesmo a terceira geração de discípulos. Aquela primeira geração está passando. Vocês vão ver que Pedro está falando aqui um pouquinho antes do que nós lemos, os versículos anteriores ao 16, vocês vão ver que Pedro está falando que está chegando a hora da morte dele. Ele é ciente disso, então quer dizer, nós estamos falando lá de década de 60, década de 70, possivelmente, né? Então, os novos cristãos, eles estão se convertendo e eles não têm o conhecimento de quem era Jesus. E um outro detalhe, o Novo Testamento, com os 27 livros que nós conhecemos, ainda não estava pronto, estava em formação. As cartas estavam sendo escritas, então foi todo um processo. Primeiro, um processo de compilação de material, e segundo, um processo de seleção de material, que é uma segunda parte, porque depois tinha muito livro circulando, até hoje. Se vocês olharem nas revistas mais famosas de ciência, de vez em quando eles acham um manuscrito perdido lá nas pirâmides do Egito, lá no deserto não sei das quantas, o Evangelho da Madalena, o Evangelho do Judas não sei das quantas, e aí as pessoas ficam: uau, acharam mais uma parte da Bíblia, e agora o que a gente vai fazer? Gente, a Bíblia se fechou. Deus abriu essa janela de inspiração, nós chamamos assim a janela de inspiração, e foi fechada. Então, tudo que está aqui é o que nós precisamos, nem mais e nem menos. E Pedro vai falar sobre isso daqui mais um pouquinho. Ele fala sobre o monte. Agora, João, tem um versículo específico ali, pode ir passando isso, olha só. Eu quero que vocês deem uma olhada especial ao versículo 19, quando ele diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Vamos deixar nesse versículo aqui para vocês pensarem o seguinte: no que estamos crendo? Onde nós estamos depositando a nossa confiança? E quando o apóstolo Pedro está falando que vocês vão fazer bem se prestarem atenção nas palavras dos profetas, não é desses profetas que a gente vê hoje. Não é dessas pessoas que aparecem por aí na internet dizendo que estão fazendo previsões, né, previsões para o futuro e coisa desse tipo. Não é desses profetas que Pedro está falando. Pedro está falando desses aqui. Pedro está se referindo às porções das Sagradas Escrituras. Ontem ainda eu estava conversando com a Bruna, porque existem algumas igrejas que sempre lançam o tema do ano seguinte. Vocês já perceberam isso? 2018 vai ser o ano da multiplicação. O pastor falou que 2018 vai ser o ano da multiplicação. Aí chega no final de 2018, aí muda o tema para o ano seguinte. Normalmente é no culto de virada de ano que se faz isso, né? Aí o pastor diz assim: 2019 vai ser o ano da prosperidade, da vitória, dos sonhos realizados, ou coisa desse tipo, né? Engraçado. Ninguém no final de 2019 anunciou que 2020 ia ser o ano do trágico, né? Cadê esses profetas? Onde é que eles estão? Onde é que estavam esses profetas que gostam de profetizar qual vai ser a nova onda do momento? Quem é que profetizou que 2020 ia ser um ano difícil, de desemprego, de crises? Quem é que falou isso? Ninguém falou isso. Por quê? Porque esses homens, eles não profetizam da parte de Deus. E é isso que Pedro escreve aqui, no versículo 21,
tá? Volta lá no texto inicial, João. Olha ali, ó, versículo 20 e 21, a parte de baixo aqui. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Uma das coisas que, quando entrou na igreja brasileira, me deixou extremamente incomodado, isso eu estou falando assim de uns 20 anos atrás, né? Uns 20 anos atrás, eu agora, no dia 24, nessa semana que se inicia, estarei completando 20 anos de batismo. Então, lá no início da minha conversão, logo em seguida começou a aparecer em algumas igrejas, e até mesmo na minha igreja, alguns pregadores que diziam: profetiza algo de bom na tua vida, irmão. Vai lá, abre a tua boca, começa a profetizar. Profetiza uma bênção para a vida da tua irmã aí, da irmã que está do seu lado. Vamos lá, profetiza isso, profetiza que esse emprego vai ser teu, profetiza que esse carro vai ser teu, profetiza que a tua cura chegou. Você tem que profetizar. Ah, mas e se não der certo é porque você não tem fé. Quer dizer, ele sempre tem uma carta na manga, né? Se você quer algo, você tem que profetizar. Abre a tua boca e fala. Ah, pastor, eu fiz e não deu certo. Ah, mas você não teve fé suficiente. Foi pequena a sua fé. Eles sempre saem, né, pela tangente, eles sempre têm uma carta na manga. Olha, esse texto está dizendo que a profecia não provém de vontade humana, não sou eu que decido quando que eu vou profetizar ou se vou profetizar. Aí a gente ficava naquele climão no culto, assim, profetiza para a pessoa que está do teu lado. Daí eu olhava assim para a pessoa, o que eu vou falar? O que eu vou dizer para a pessoa? Eu não tenho nada para falar para ela. Deus te abençoe. Tinha um amigo meu que dizia para nós assim, quando o pastor falava lá na frente, ele virava assim: tu vai acertar na Mega Sena. Não tem. A profecia não surge, não vem do coração humano. É Deus que faz isso. Agora vamos para o segundo texto, João. E o segundo texto diz assim, ó: no passado surgiram falsos profetas. Então Pedro está lembrando que já no Antigo Testamento teve Balaão, por exemplo, um falso profeta, e que existiram outros profetas que profetizaram. E se vocês são conhecedores da história de Israel, vocês vão lembrar que quando Deus queria mandar Israel para o cativeiro na Babilônia, tinha um profeta que dizia: olha, os babilônicos vão invadir essa cidade e vocês vão ser levados cativos. Era Jeremias. E o que aconteceu com Jeremias? Tudo de ruim. Foi jogado num buraco, foi preso, né, foi humilhado. Por quê? Porque falava a verdade. E aí quando vinham os profetas e diziam para o rei: Deus manda dizer que ele vai dar a vitória nessa batalha. Ah, tu é o cara. É esse o profeta que eu quero ouvir. Vocês já definiram, já decidiram quem vocês querem ouvir? Porque nós estamos há 4 anos e meio como igreja aqui. Nós temos um grupo aproximado de 70 pessoas. Claro que agora, nesse período, a gente não pode colocar todo mundo no culto ao mesmo tempo. Nós começamos essa igreja com 7 pessoas e fomos de 7 a 70, um trabalho difícil, um trabalho de formiguinha, carregando uma folha de cada vez, né, com honestidade, com sinceridade. E aí eu pergunto para vocês: a igreja poderia ter crescido mais do que isso? Claro que poderia. Existem igrejas aí que no primeiro ano já vão a mais de 100 pessoas, no segundo 200. Mas a qual preço? Falando o que para as pessoas? Porque se nós começarmos a prometer coisas aqui, gente, olha, se vocês se entregarem para Jesus, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser curados, vocês vão ter tudo de bom, a igreja enche, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Por que tem igrejas que estão lá há anos pregando a mesma mensagem, tirando o dinheiro do povo, dizendo: você tem que dar o seu carro como oferta, você tem que dar a sua aliança como oferta, se você não fizer um sacrifício no altar de Deus, você não vai conseguir nada. E por que essas igrejas estão fazendo isso há tantos anos e continuam enchendo? Porque é isso que as pessoas querem ouvir. E quantas pessoas que entraram aqui ouviram: poxa, mas essa igreja é muito fraca, não falou, né, não expulsou nenhum demônio, né, não quebrou nenhuma maldição,
né? O pastor aqui não fala em línguas, o pastor aqui não profetiza o número do meu CPF, né? Aí as pessoas pegam e vão embora. Não é essa a igreja que eu quero outra. Por quê? Olha só, estes, falando dos falsos mestres, introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha o versículo 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha o que eu estava falando agora há pouco tempo sobre a generalização, né? Por causa dessa gente é que falam mal dos evangélicos, falam mal dos cristãos, falam mal dos pastores, por causa desse tipo de gente. Mas Jesus nos avisou, Jesus disse que no meio do trigo seria semeado também o joio, mas que aconteceria uma separação um dia. Então nós podemos ficar tranquilos que essa gente não vai chegar no seu final, não estará com Cristo na eternidade. E aí tem aquele versículo super duro que Jesus diz assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome, fizemos isso e aquilo no Teu nome. E Jesus vai dizer o que para eles? Afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. O final desse trecho ele fala de um juízo. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão, entenderam? Olha o dinheiro aqui. Tais mestres os explorarão com as suas histórias que inventaram. Irmãos, essa noite eu estava orando, irmãos, e um anjo falou comigo, irmãos. E sabe o que o anjo falou comigo, irmãos? Que hoje de manhã, todas as pessoas que estão presentes nesse culto, cada uma ia dar R$100 de oferta, irmãos. Foi o anjo que disse, viu, irmãos? E se vocês não obedecerem, bom, daí vocês se entendam com o anjo depois. E tem gente que vai lá e dá, irmãos. Não dá porque é um compromisso com a obra de Deus, porque é um ensinamento bíblico, mas porque o pastor teve uma experiência que viu um anjo. E aí, bom, agora eu tenho que fazer, olha, eles vão explorar, esses mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então, é revoltante quando a gente vê esse tipo de coisa, né, usando o nome de Deus, o nome de Jesus, é super revoltante, mas saibam de uma coisa, não ficarão impunes. Haverá o dia de juízo e essas pessoas vão prestar contas a Deus em relação àquilo que elas falarem em nome de Deus e que não foi Deus que as enviou a falar. Agora voltamos lá para o texto, João. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Bem, o que Pedro está falando aqui, né? Nós vivemos, como a gente costuma dizer, em um mundo de trevas, em um mundo de escuridão, onde as pessoas vivem essa vida e não conhecem a verdadeira luz. E aí Pedro está dizendo para os irmãos que recebem essa carta, para o destinatário, os leitores, que eles precisam prestar atenção nessa palavra, que são as verdadeiras profecias, tá? Nessa palavra eles devem prestar atenção como que uma candeia, uma lâmpada acesa. Imagina se você está num lugar escuro, né? Você não consegue enxergar absolutamente nada, e de repente você vê mais distante de você uma lâmpada. É para lá que você vai para a luz. Você vai chegar na luz, você vai querer ficar na luz e não no escuro, tá? Pedro está dizendo que eles devem buscar a orientação nessa palavra em um tempo de escuridão, em um período de trevas. É aqui que nós vamos encontrar a nossa luz. Coloca um versículo adiante ali, João. Olha o que o salmista escreve: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa é a luz que nós precisamos para discernir, para entender, para enxergar, para ver a diferença. Volta lá no texto, João, hoje eu vou te dar bastante trabalho. E aí ele diz assim: até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações.
Me diz uma coisa, a gente precisa de lâmpada, a gente precisa de lanterna, a gente precisa de vela, né? Os mais antigos aí, e no período quando falta luz, você tem uma velinha na gaveta lá, a gente precisa de um lampião, de alguma coisa assim. Hoje em dia é tão fácil, né? O celularzinho, você mexe ele, já liga a lanterna dele ali. Mas até quando você precisa dessa lanterna, dessa luz, dessa vela, dessa lâmpada? Até o clarear do dia, concordam? Então, quando o dia clareia, a gente já não precisa mais dessa luz, a não ser que você esteja num ambiente fechado que necessite iluminação. Mas a luz do sol vai brilhar e vai entrar, e do lado de fora não faz sentido a gente andar de lanterna com o dia claro, não é? O que Pedro está dizendo para os irmãos? Vamos entender, irmãos, porque assim, por favor, me permitam compartilhar esse entendimento, porque eu fui até tarde da noite buscando a interpretação desse texto. Eu compartilhei com a Bruna ontem, está difícil, eu estava lá com um monte de livro em volta de mim para entender o que exatamente estava dizendo o texto, que essa que é a nossa preocupação, não falar aquilo que o texto não fala. O que Pedro está dizendo? Que vai chegar um momento na nossa vida que a verdadeira luz vai brilhar e nós não vamos mais precisar da Bíblia. Vocês conseguem entender isso? Que a Bíblia é a lanterna que você usa no escuro, mas que vai chegar um momento que esse sol vai brilhar em nossos corações, e ele está falando da volta de Jesus, e aí lá no céu, irmãos, a gente não precisa estar com a Bíblia embaixo do braço, porque nós vamos estar direto com aquele que é a palavra, que é Cristo. Vocês entendem? Então, enquanto estamos aqui, a nossa luz, a nossa lâmpada, como disse o salmista, é essa palavra. E o que é essa estrela da alva? Até que a estrela da alva nasça em seus corações. Vamos entender o que é a estrela da alva então, João? Pode passar? Números 24, 17, eu vejo, mas não agora. Nós não enxergamos agora. E se você olhar em Hebreus 11, nós vamos entender que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Ou alguém aqui viu Jesus e depois disso veio para o culto? Não, nós cremos, é uma questão de fé. Eu vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, ou seja, da linhagem de Jacó, dos hebreus, dos judeus, virá uma estrela. E aí essa estrela se cumpre em quem? Na pessoa de Jesus. E agora um último texto, em Apocalipse 22, 16, o próprio Jesus falando: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Agora voltamos para o nosso texto base, João. Assim, temos ainda mais firmes a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Amém, irmãos? Então nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. O problema, desculpa eu dizer, é que muitas vezes nós somos preguiçosos, nós temos preguiça de pensar, preguiça de ler. As pessoas, o pastor fulano falou que vai acontecer tal coisa, mas você já leu na Bíblia se vai acontecer tal coisa? Você já foi pesquisar? Você já leu isso? Será que é isso mesmo? Será que foi interpretado corretamente? Vamos ler o texto com calma, vamos tentar ver o que o texto está dizendo. Nós não podemos chegar diante de Deus dando a justificativa: Senhor, eu fui enganado, eu estava lá na terra e eu ia na igreja e o pastor me enganou o tempo todo. Poxa, mas você não tinha a Bíblia em casa? Você não tinha a Bíblia na sua mão? Você não tinha no celular, que é uma coisa tão prática? Como que você se deixou enganar? Onde que Jesus falou isso que o pastor estava ensinando? Então nós precisamos o quê? Prestar atenção à palavra de Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu compartilho com vocês nesse domingo de manhã. Quero convidar vocês a um momento de oração. Podem ficar sentados. Enquanto a gente ora, o pessoal da música já pode ir se organizando aqui.
E depois nós vamos cantar uma música que vai complementar isso que eu falei de manhã, e nós vamos refletir sobre o que nós cremos, qual é o nosso credo, qual é a nossa crença, qual é a nossa fé, em que nós estamos depositando ou em quem nós estamos depositando a nossa esperança em dias tão difíceis, e prestemos atenção para que não sejamos enganados, como ao longo da história muitas pessoas já foram enganadas. Nós precisamos estar atentos e olhar aonde? Na palavra de Deus. Senhor, nessa manhã eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra, ela é a verdade revelada ao nosso coração. Nós cremos que Pedro, quando escreveu essa epístola, ele não estava simplesmente escrevendo uma carta a um grupo de amigos, mas ele estava sendo inspirado pelo teu Espírito Santo para nos deixar uma porção da Sagrada Escritura, onde nós poderíamos futuramente recorrer se tivéssemos qualquer dúvida. A tua palavra está aí, Senhor. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós temos evidências claras da tua vinda, do teu plano salvador e da tua volta, Senhor. Sabemos, Pai querido, que não podemos ser enganados. Nós não podemos deixar nos enganar por qualquer fábula, mentira, invenção humana. A verdadeira revelação, ela não é humana, ela é divina. E nós precisamos olhar para a tua palavra. Quantas pessoas, Senhor, estão indo para um caminho incerto porque estão depositando a sua confiança na palavra do pastor, do bispo, do profeta, desse ou daquele, mas não recorrem à tua Sagrada Escritura, Senhor. Que nessa manhã o Senhor plante, semeie no nosso coração esse desejo ardente de ler a Bíblia e entender o que está escrito nela. E se não entendemos, orarmos: Senhor, nos ajuda a entender, porque nós sabemos que o teu Espírito Santo é aquele que ilumina o nosso entendimento enquanto lemos na tua palavra, Senhor. Que não sejamos mais enganados, como nos disse Paulo, que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas que possamos depositar a nossa fé em Ti, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.